já abriu, 1 de Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 a 4. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Vamos ficar de pé, povo bonito de Deus. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor, todos com nossa voz. Rogo, pois, aos presbíteros, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Podeis assentar, amados irmãos. Aqui, vamos lá. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos, como eu disse no começo, em tempo de eleição de oficiais na nossa igreja. Nós temos que ter a consciência de que os nossos oficiais precisam ser homens moldados pela palavra de Deus. Há 2 semanas atrás, Jefferson trouxe uma mensagem sobre o ofício dos diáconos. E agora Deus me deu a bênção de pregar aqui sobre o ofício dos presbíteros. Pedro, amados irmãos, eu já disse a vocês, escreve as igrejas da dispersão. E aqui então, ele faz um pedido aos presbíteros para nos mostrar quais são as características de quem é presbítero. E a grande ideia que eu percebo que o texto ressalta para nós é que Pedro chama os presbíteros a serem homens conscientes da sua missão e do seu chamado. Então a grande ideia para mim do texto é a seguinte: é que o presbítero deve ser um homem consciente. E é sobre isso que eu quero pregar para você nessa manhã. Vou pregar então sobre o presbítero consciente. Preste atenção. E a primeira coisa que o texto nos diz é o seguinte, olhando para a vida de Pedro, é que o presbítero é alguém que é consciente da sua identidade. Certo? O presbítero deve ser um homem consciente. Consciente da sua identidade. Vamos ler o versículo 1 comigo? Todo mundo, vamos lá? Rogo, pois, vamos lá, aos que há entre eu e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O presbítero deve ser um homem consciente. E Pedro se mostra a si mesmo como exemplo de presbítero, que é um homem consciente. Pedro era também apóstolo, amados irmãos. E os apóstolos são o fundamento da igreja. Eles foram usados por Deus para escrever o Novo Testamento. E como apóstolos, discípulos de Jesus, eles tinham uma missão internacional. Mas Pedro traz para nós também a ideia de que mesmo sendo apóstolo, ele era presbítero. E ele nos mostra que o presbítero tem que ser consciente da sua identidade. Sabe por quê? Porque o apóstolo era chamado para fazer um trabalho internacional, mas o presbítero era chamado para fazer um trabalho local. Preste atenção, olha o que diz o texto aí. Rogo eu, pois, aos presbíteros que há entre vós. No versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ele é consciente da sua identidade, que foi chamado para ser um líder na igreja local. Por exemplo, Deus não vai pedir que os presbíteros da igreja presbiteriana do Guará 2 tenham responsabilidade sobre os crentes da primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver. O trabalho do presbítero é local. Então ele é consciente de que ele é um líder local. Presbíteros que há entre vós. Mas o presbítero consciente da sua identidade tem que ser um homem humilde. Preste atenção que Pedro é apóstolo, irmãos. Jesus disse que ele seria um dos líderes dos apóstolos, um dos fundamentos da igreja. Mas olha como ele se dirige a esses irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro diz: olha, presta atenção, o que eu estou mandando, vocês têm que obedecer. Ele dá uma ordem.
mas fala numa gentileza tremenda. Eu rogo a vocês. E ele podia, presta atenção aqui, ó. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro. Certo cara que negou Jesus e foi restaurado. Aquele que Jesus disse que seria um dos líderes da igreja. Então preste atenção no que eu estou falando, mas Pedro é humilde. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros, eu presbítero como vós. A pessoa espera, isso é da linhagem do apóstolo Pedro. Presbítero como apóstolo Pedro, um homem humilde. Pedro, irmãos, mesmo sendo quem foi, mesmo sendo alguém que ganhou 3.000 almas num só sermão, mesmo sendo um dos fundamentos da igreja, homem usado para escrever a própria escritura, se coloca no pé de igualdade com todos os presbíteros, para dizer para nós que não há presbíteros que são melhores na sua identidade do que outros, ou que têm mais valor diante de Deus do que os outros. O presbítero tem que ser consciente da sua identidade, que foi chamado para servir no lugar onde está, e que tem um trabalho, querido, que o leva à humildade. Mas consciente da sua identidade, esses presbíteros têm que ser testemunha de Cristo Jesus. Pedro diz aí para nós: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro literalmente foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Você sabe muito bem que quando o Senhor é preso, Pedro está ali na fogueira e durante 3 vezes ele nega o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, depois de julgado injustamente, o Senhor Jesus, depois de vilipendiado, de agredido, passa e olha para ele, e ele cai em si, lembrando-se do que Jesus falou, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria o Senhor 3 vezes, e Pedro sai para chorar amargamente. Pedro foi testemunha do que fizeram com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pedro foi testemunha dos ensinos, da mensagem de que Jesus Cristo é Deus feito homem, sem deixar de ser Deus. Pedro foi o primeiro a dizer, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E falaram várias alternativas: e quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessou que Jesus é o Senhor. E o presbítero, amado irmão, não vai ser uma testemunha do sofrimento de Cristo nesse sentido, porque ele não viveu lá. Mas essa pessoa é testemunha, sim, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, em seu lugar. É alguém que creu, é alguém que foi redimido, é alguém que entende que é pecador, é alguém que entende que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para pagar os pecados dele. É alguém que tem consciência de que é salvo, de que não é nada sem o Senhor, e de que tudo que é, e de que tudo que tem, amado amigo e irmão, vem única e exclusivamente da graça que procede da cruz. É alguém que pode testemunhar aos outros: eu andava pobre e perdido. Pode até cantar a música, né? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. É uma testemunha viva. É alguém que fala do amor de Deus. É alguém que não tem vergonha de dizer ao mundo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados irmãos, nós precisamos de homens que sejam testemunhas vivas do Evangelho de Jesus, e que a sua vida seja um testemunho da transformação do Evangelho. Mas, consciente da sua identidade, amado irmão, o presbítero tem que ser um homem cheio de esperança. Porque aqui diz Pedro: olha, rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, em testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro diz: eu já estou participando, e eu terei aquela glória que vai ser revelada. Eu verei ao Cristo glorificado. Pedro está dizendo: o meu corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Eu experimentarei a glória dos céus. Eu estarei em glória com Cristo. Eu vou participar com grande alegria, junto com todos vocês, da glória, da consumação, da redenção nos últimos dias. Eu espero um mundo melhor. Eu espero o regresso do Senhor. Eu desejo a vida do Salvador. O presbítero tem que ser um homem com o coração cheio da esperança escatológica de ser transformado em glória por Cristo Jesus, de ver a Cristo Jesus. É alguém que entende que esse mundo vai passar. É alguém que entende que Jesus é o Senhor. É alguém que entende que tudo que passa aqui é transitório e passageiro. Por isso não põe sua esperança no dinheiro, nos recursos,
nas finanças, na posição social, mas coloca a sua esperança em Cristo Jesus, porque sabe que esse mundo está sendo preparado para o fim, e nós habitaremos novos céus e nova terra, para a glória e honra de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa manhã é o seguinte: o presbítero deve ser um homem consciente da sua identidade. Consciente da sua identidade, ele sabe que o seu trabalho é local, ele sabe que deve ser humilde, que não é melhor do que ninguém, que ele tem que ser uma testemunha de Jesus e tem que ser cheio da esperança de se encontrar com o Senhor. Mas o texto continua a nos ensinar e nos mostrar o presbítero consciente. A mensagem do texto é: o presbítero deve ser um homem consciente. Consciente da sua identidade, mas consciente da sua missão. Vamos repetir comigo? O presbítero, vamos falar: o presbítero deve ser consciente da sua missão. Versículo 2, vamos ler até o nome de Deus aí. Não, até vós, vamos lá? Vamos ler? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Presbítero não é um sujeito que é para só sentar no dia da Santa Ceia aqui na frente do lugar servindo assim. Presbítero não é alguém que é um membro do corpo administrativo só da igreja e só senta ali para tomar decisão. Presbítero na Bíblia é alguém que tem a missão de pastorear. Certo? O que significa essa palavra pastorear no grego aqui, amados irmãos? Ela significa 3 coisas. Eu vou ser objetivo, porque a gente tem aula ainda hoje. Primeira coisa, ela significa que é alguém que está, de fato, se preparando para dar o alimento da palavra. Mas também, amado irmão, significa alguém que cuida. Alguém que cuida das ovelhas. E além disso também significa alguém que dirige as ovelhas, que supervisiona, que dá direção. Então, amado irmão, o trabalho do presbítero é esse. É ajudar o pastor, como você viu na Constituição, como um dos presbíteros, presbítero docente da igreja, a pastorear, cuidar do rebanho. Mas não só isso, a supervisionar o rebanho, ver se todo mundo está caminhando do jeito que agrada a Jesus, a liderar o rebanho para o plano de Deus para a vida dele, e também estar apto para abrir a palavra, se necessário for, alimentar cada ovelha com a palavra de Jesus. E aqui, amado irmão, o texto diz então que o presbítero tem que ser pastor, e diz que ele tem que pastorear o rebanho de Deus. Presta atenção, presbítero, se você for eleito para presbítero, o rebanho não é seu. Você não é o dono do rebanho. Você não morreu na cruz para pagar por ele. É o rebanho de quem está escrito aí? De quem que é o rebanho? Vamos lá? Deus. Rebanho de Deus. O presbítero tem que ajudar a pastorear o rebanho de Deus. Irmão, isso é tão importante, sabe por quê? Nossa igreja hoje, por exemplo, no mês passado, só para vocês saberem, os diáconos me falaram, antes do reverendo Augusto vir aqui, nós tivemos pessoas participando da ceia, 520 pessoas participando da ceia no domingo à noite. Você já parou para pensar? Se só eu e o Jefferson, que está se preparando ali para ser presbítero docente, formos cuidar dessas 520 pessoas, vocês vão ficar muito mal cuidados, porque só 2 não dá conta. Então o nosso conceito tem sido uma equipe, mas nós precisamos de mais homens com esse perfil de ação, de cuidado, de amor pelo povo, para que o rebanho seja pastoreado. Tem que ser, amado irmão, um corpo de pastoreio. É necessário. Por isso nós precisamos de homens que entendam que não são os donos do rebanho, mas pastoreiam o rebanho de Deus. E que tem essa consciência aqui, ó. Pastorear o rebanho de Deus, que está onde? Lá em São Paulo? É? Onde é que ele diz aqui que há entre? O presbítero tem um chamado local. Às vezes você vê alguns presbíteros docentes, a Bíblia estabelece essa distinção. Acho que no 4º domingo eu prego sobre a função do presbítero docente, que tem um chamado para instruir a igreja local e a igreja em outros lugares. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, que esteve aqui a semana passada. Ele é um presbítero docente. Presbítero docente, a Bíblia diz que tem que pregar bem, ensinar bem e liderar bem. Certo? Para ser merecedor de dobrados honorários, a Bíblia diz. E aqui, amado irmão, o presbítero docente às vezes tem um chamado além das 4 paredes da igreja. Por isso que o pastor Augusto prega aqui, prega em Recife, prega em vários lugares. Nem todos os presbíteros docentes têm esse chamado, mas alguns deles têm. Mas o presbítero regente principalmente é chamado para ser pastor do rebanho local, junto com o pastor da igreja. Então você é chamado para isso, irmão. Se você quer ser presbítero, aleluia, que você esteja disposto e entenda a missão de alimentar, de cuidar, de liderar, de chegar junto. Presbítero tem que ser alguém que chega junto. Tem que ser alguém que cheira a ovelha.
Tem que ser alguém que está perto do povo. Então preste atenção na hora que você for eleger alguém. Não elege alguém só porque ele tem uma posição bonitona, não. E fique esperto com aquela pessoa que nunca cumprimentou você. Preste atenção no que eu estou falando aqui. E agora, minha irmã, que bênção, que bom te ver. Nunca olhou na sua cara. Passa no domingo e vira as costas para você. E agora, oh meu querido, tudo bem? Como é que você está? Fique esperto. Ó, abre o olho. Nós não vamos aceitar aqui politicagem do mundo, não. Mas o ser humano é pecador. Fique esperto. Seja consciente. Então a missão do presbítero é alguém que pastoreia. Então se você vê alguém que já está pastoreando, alguém que liga para os irmãos, alguém que dá atenção para os irmãos da igreja, alguém que já cuida sem ter cargo nenhum, talvez possa ser essa pessoa. Tá bom? Mas vamos lá, o presbítero deve ser consciente. Consciente da sua identidade, consciente da sua missão, mas deve ser consciente, irmãos, de como não fazê-lo. Certo? Consciente de como não pastorear. Então o presbítero deve ser um homem consciente. Consciente da sua identidade, consciente da sua missão, mas consciente de como não deve pastorear. O texto diz que pastorear é o rebanho de Deus que está entre vós. E ele mostra como não pastorear. Presta atenção aqui, nós vamos ser objetivo nisso. Primeiro ele diz, não por constrangimento, no versículo de número 2. Também nesse versículo ele diz, nem por sorte da ganância. E também no versículo 3 ele diz, nem como dominador dos que vos foram confiados. Então, como o presbítero não deve pastorear? Primeiro, por constrangimento. Na marra. Vai, fulano. Vai porque você é bom de voto. Vai porque eu tenho uma chapa boa para você. Vai porque eu já consegui 50 votos para você. Se você não for, você vai me deixar envergonhado. Irmãos, não é razão para ser presbítero. Ele está dizendo, não seja presbítero por constrangimento. Não seja presbítero sem ser consciente do seu chamado. Não seja presbítero sem ser consciente que você tem tempo para esse negócio e vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque senão você vai ser presbítero por constrangimento. E aí quando você for chamado para fazer alguma coisa do seu trabalho, você vai, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer o quê? Tem que fazer esse negócio. Por que eu vou aceitar essa eleição para presbítero agora? Você vai ficar desesperado. Constrangido, né? Angustiado. Não é por constrangimento, irmão. Não pode ser assim. Não pode ser na marra, não pode ser sem querer, não pode ser, se você tem o coração disposto a serviço, você só está preocupado consigo mesmo. Se você tem milhares de projetos pessoais, vai cuidar dos seus projetos pessoais, vai na bênção. Para ser presbítero, você não pode ser por constrangimento. Mas como não pastorear? Você não pode ser por ganância, por sorte da ganância. O que está dizendo aqui, irmãos? Já na época do Novo Testamento, alguns presbíteros tinham suas profissões e dedicavam parte do tempo à igreja. E alguns presbíteros eram presbíteros de tempo integral, como os presbíteros docentes hoje da nossa igreja, os pastores. Mas ele diz que nunca ninguém deve querer ser presbítero visando lucro financeiro. Isso é um absurdo, querer ser presbítero por sorte da ganância. Por um lucro vil, essa é a ideia da palavra no grego. Isso, irmãos, é sem vergonhice. Desculpa usar o termo bem brasileiro. Certo? É querer se aproveitar do rebanho. E ser presbítero é se sacrificar, não é se aproveitar. Então Pedro está dizendo, não pense em ser presbítero por sorte da ganância. Por pensar que talvez lá na frente a igreja vai precisar de mais obreiros e você pode ser contratado. Irmão, ou então por pensar que você talvez aqui só da ganância vai ter um cargo de posição. Não, eu quero ser presbítero porque eu preciso de uma posição, eu não posso ficar por baixo. Deus me colocou para ser por cima, eu tenho que ser por cima. Isso não é só da ganância, mas é um desejo de poder louco. Irmão, não seja presbítero pelas motivações erradas, não, em nome de Jesus. Revise seu coração se você for indicado para ser presbítero. Mas terceiro, como não pastorear? Não por constrangimento, nem por sorte da ganância, nem como dominador do rebanho, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Déspota. Irmão, gosto muito de você, eu sempre falo para você, amo você. Certo? Obrigado pelo carinho que você tem comigo. Mas eu não morri na cruz para pagar os seus pecados. E eu não sou o dono do rebanho. Às vezes a gente tem que liderar o rebanho com amor, com firmeza, mas o presbítero não pode achar que ele é dominador do rebanho. A palavra dominador no grego aqui, amados irmãos, é katakirieio, que significa colocar sob o seu domínio, subjugar, manter em sujeição, domínio, exercer senhorio. Certo? Hoje, irmãos, tem muitas igrejas, infelizmente no Brasil, em que a liderança age como se o povo fosse propriedade dele. Não é não, irmão.
O dono da igreja é Jesus. Existe liderança, existe governo, existe ordem. Então você não pode entrar com a perspectiva de que é dominador dos que vos foram confiados. Porque eles foram confiados para você cuidar, não para você dominar. Lembra naquele dia lá, que os discípulos estão achando ruim, porque Tiago e João disseram: Senhor, quando o Senhor vier, põe um na direita e outro na esquerda. Nós somos melhores que todo mundo. Irmãos, isso acontece na igreja até hoje. Tem gente que quer as posições de honra para a sua própria glória e não por Cristo Jesus. Senhor, bota um na direita e outro na esquerda. Os 10 ficaram chateados e começaram uma briga. E Jesus falou assim: meus irmãos, entre vós não é assim. Tá certo? Os líderes dos povos dominam sobre eles. Mas aquele que quiser ser maior entre vocês, seja esse que vos sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como não pastorear? Não na marra, não buscando lucro ou projeção pessoal, e não sendo alguém que é um tirano, porque você não morreu na cruz para salvar ninguém. Mas aí o texto continua a dizer para nós que nós temos aula de escola dominical, e a gente tem que continuar na exposição. O presbítero consciente deve ser alguém, presta atenção aqui, como a gente disse, consciente da sua identidade, deve ser consciente da sua missão, consciente de como não pastorear, mas deve ser consciente de como pastorear. Presta atenção, irmão, quando você for indicar, você vai ver se a pessoa tem essas características aqui. Semana que vem eu vou ver os textos de Timóteo com vocês. Mas vamos ver, como ele deve pastorear? Vamos ler comigo, versículo 2, vamos lá? Pastoreai, todo mundo, vamos lá? Pastoreai o rebanho de Deus. Espontaneamente. A ideia dessa palavra aqui, amado irmão, significa boa vontade, voluntariedade, até um certo ponto, alegria no fazer. Você vê aquele irmão que tem alegria de conversar com você, de orar por você, de te aconselhar no momento da dificuldade, que ensina a palavra com alegria, que é uma bênção, ele faz com naturalidade, com espontaneidade. Louvado seja Deus por isso. Então, para pastorear, tem que ter espontaneidade, tem que ter alegria, tem que fazer a obra do Senhor com alegria. Mas não só isso, esse versículo também diz, olha, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja bem que é um sinônimo, mas a palavra no grego aqui, irmão, significa pronto para boa vontade. A palavra próximos, que significa pronto, prontamente de boa vontade. É alguém que está, a ideia próximos eu gosto muito legal, porque lembra a palavra próximo. É o cara que está assim: pastor, qual é o próximo? Qual é o próximo que eu vou ter? Qual é a próxima pessoa? É alguém que está pronto, que está preparado para a próxima. A ideia é essa. Então é alguém que é espontâneo, mas é alguém que está pronto, disposto para servir. E aí o texto diz, amado irmão, que é alguém, no versículo 3, que é modelo do rebanho. E eu gosto dessa palavra do grego, sabe por quê? Você sabe o que é uma tipografia? O que é uma tipografia? Não vale o André, que é da área das línguas, né? Mas aí, com você, o que é uma tipografia? É um lugar onde a gente imprime livro, né? Esse a gente pode dizer assim? Vamos lá. O que é tipo? O tipo, irmão, é aquela letra. Quando você vai imprimir um livro, você bota assim uma letra R grande, bonita. Desculpa usar o R que é do meu nome, tá? Mas foi o pecado é assim, vem do nome da gente primeiro. Entendeu? Então vem assim, você bota um R todo redondo assim, você vai botar no começo do livro, como não bota, né? Aí o R assim, bem bonito, assim, bem desenhado. Aí se molda aquela letra, tá certo? E aí antigamente, quando você ia escrever um negócio, aquela letra era colocada no fogo, nos dias da Bíblia, e aí, às vezes, num selo ela era colocada, tá certo? Quando, no caso de impressão, não é assim. Mas quando você, lá na roça do meu avô chamava Pedro, sério, que gosta de cavalo, entende isso aqui. Meu avô tinha o nome do boi lá, Pedro. Aí tinha o tipo lá, o P, ele botava no fogo e botava no boi e ficava lá. O P que significava de Pedro. Aquele P é um tipo, certo? É uma letra, é uma marca, é um modelo. E aqui a ideia do texto é essa aqui: você tem que se tornar um modelo do rebanho. A palavra aqui dá a ideia justamente de marcar com impressão, com um golpe ou uma imagem, alguém que é uma referência, que reproduz. Aqui o texto diz que você tem que então viver uma vida digna de ser imitada, uma vida que deixa marcas, que é modelo do rebanho. Por isso que o presbítero tem que ser um bom marido, porque os outros maridos da igreja têm que orar para ele. Por isso que o presbítero tem que ser um bom pai e ter os filhos obedientes, porque os outros pais têm que aprender a ter os filhos obedientes como ele. Ele é um título, ele é um modelo. Ele precisa ser olhado como uma referência. Certo? Então, como pastorear? Pastorear com espontaneidade, com prontidão e com uma vida exemplar.
para a igreja. E em último lugar, para a gente terminar para a nossa aula dessa manhã, o presbítero deve ser um homem consciente, como já vimos, da sua identidade, da sua missão, de como não pastorear, de como pastorear. Em último lugar, o presbítero deve ser um homem consciente da sua recompensa. Vamos ler comigo, versículo 4? Ora, vamos lá? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa inacessível, coroa da glória. Presbítero! O irmão vai ser presbítero. Muitas vezes você vai fazer um montão de coisa e vai passar desapercebido. Sabia disso? Na igreja é assim, não é só com quem é presbítero, não. Tem gente que fica profundamente magoado, que faz as coisas na igreja, e ninguém dá uma palavra de gratidão. Então, meu irmão, você vai fazer as coisas na igreja, e muitas vezes você não vai ser nem reconhecido. Mas não fica preocupado com isso não, porque a sua recompensa não vem dessa terra. Diz o texto que o pastor dos pastores, o supremo pastor, o maior dos presbíteros virá. E quando ele se manifestar em glória, diz o texto que você, presbítero, vai receber uma inacessível coroa de glória. Sabe o que é inacessível? É algo feito de uma planta que não murcha. E a ideia aqui é a seguinte: as flores belas e os lauréis e as coroas de flores desse mundo, por mais belas que sejam, vão murchar. Mas, irmão, a coroa que Jesus der, ela nunca vai murchar, porque ela é uma coroa de glória. Você vai ter a salvação gloriosa pela graça de Jesus, mas vai receber a recompensa eterna de poder viver cada dia da sua vida diante da face do Senhor Jesus. Sua recompensa não está nessa vida, presbítero. Sua recompensa se manifestará com a vida de nosso Senhor. Meus amados irmãos, o presbítero tem que ser alguém consciente. Se você for indicar alguém, indica conforme o que diz esse texto. Nós queremos presbíteros desse jeito aqui. Conscientes da sua identidade, conscientes da sua missão, conscientes do que não deve fazer e do que deve fazer. E conscientes de que a sua recompensa virá em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos, nesse momento, nessa manhã, antes de eu orar, eu quero dar uma palavra de gratidão. Você não vai sair desesperadamente, porque depois que eu orar, o Nicolas vai tocar uma música.